Yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e a linha do jogo que pode simplesmente determinar se o jogo vai para um estágio bom ou ruim tá sempre nas mãos de um japonês aleatório e a qualquer momento ele pode tentar te fuder e fuder o jogo. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho sobre uma das novas cartas de Blaze Domino que a Konami soltou, que sinceramente vai contra qualquer viés de esperança e expectativa boa no jogo que você tenha, porque eles soltaram uma nova carta com estilo muito do esquisito. Eles soltaram uma nova Counter Trap. E aí eu quero chamar a atenção um pouco para além do fator óbvio de potencial devastador que essa carta tem. Mas vamos debater um pouquinho sobre uma nova Counter Trap Solen que eles soltaram. Que só por ser Counter Trap Solen você já espera alguma coisa, só que nós estamos em 2026, então tudo que deriva de coisas anteriores que já existem acaba vindo com um poder muito maior para poder dar uma visão de evolução no jogo, o que eu acho muito estúpido, a questão de visão de evolução que a Konami tem com relação ao design de cartas, simplesmente sendo entuchar efeitos juntos, porque isso é teoricamente uma visão de progresso para com o card game. Eu acho isso muito babaca, mas enfim. Eu quero comentar um pouco sobre a nova Solen, vamos acompanhar porque o assunto é esse, parte então vamos lá. Muito bem, então essa é a nova Solen Report, tá? Uma Counter Trap. Antes de comentar um pouco sobre ela, é óbvio que vocês já sabem a esse momento que as Solens nada mais são do que as Counter Traps que são muito impactantes no jogo e já tem bastante tempo, tá? Lá atrás a gente tinha o Solen, o Warning e o Judgment, né? Tínhamos essas cartas aqui. O Solen Judgment era instant staple em N decks diferentes por muito tempo. E ela é uma carta bem antiga, tá, gente? Ela é uma carta antiga que foi lançada, caralho, no OCG ela foi lançada em 99, tá? Tá aí, 2002 no TCG. Pra você ter ideia do quão antigo o Solen Judgment é. E ele foi instant staple em muitos decks durante muito tempo, até que eventualmente ele acabou sendo banido, acho que naquela balance de reboot do Dragon Ruler, e eventualmente o jogo acelerou, não faz diferença ter o Solen, esse pensamento idiota, esse pensamento pau no cu de gente estúpida, e acabou voltando essa carta de volta pro jogo. Ah, T, o que você tá falando? Essas cartas não fazem nada. Calma aí. A próxima carta é o Solen Warning. O Warning também é uma carta relativamente antiga. Não tanto quanto o Warning, quanto o Judgment, mas bem antiga também. Vindo em 2010, né? E pra compor também parte da lore desse velho desgraçado que tem um monte de curcuminazinha aqui, é o Henri Cristo, tá ligado? Que tem as pupilas aqui pra descer. Nada tira da minha cabeça que esse velho barbudo desgraçado tem essas curcubinas aí, ó, pra emburacar. É isso, essa é a lore do Solen, tá ligado? É Deus e as menininhas que ele tá, ó. É isso aí. Mas enfim, aqui é a carta de 2010 e que também foi staple e eventualmente ela foi banida também em algum momento do jogo. Mas em determinado período não faz mais diferença, vamos voltar pro jogo, pois é. E aí por fim eles lançaram uma carta, assim, das Solens úteis, né? Porque tem a Authority, tem a Solen... esqueci o nome daquela que nega se ela for a única carta setada, enfim. Mas essa é o Solen Strike que teve última grande Solen lançada, né? Que é ali de 2016, que é uma counter um pouco mais versátil, talvez, e que paga até menos vida do que as outras, né? Então assim, mano, quando a Solen Strike lançou, muito do jogo era baseado em ter as Solen setadas, tá? Inclusive no segundo, era muito bizarro o quão relevante ela era, mesmo em 2016, quando o jogo já tava começando a dar uma acelerada. Mas enfim, no final das contas, essas cartas entraram no jogo, entraram na lista e eventualmente elas saíram porque não tem mais tanto problema, não tem mais tanta aplicação e tal. O ponto é, o jogo andou, estamos no estágio em que nós estamos hoje, onde cada vez mais a gente fica discutindo sobre questão de melhorias em volta do jogo e perspectivas positivas para com o jogo e coisas que podem ser feitas para melhorar o jogo. Eu já comentei um monte de vezes sobre a questão das hand traps, né? Eu deixei esse vídeo aqui em cima comentando sobre a questão das hand traps, que é algo inerentemente ruim, mas você usa no final das contas hand trap porque você é obrigado. O jogo ideal é o jogo que você não precisa usar hand traps, porque elas são cartas inerentemente ruins, a não ser que você queira usar elas para diversificar alguma coisa. Mas um mundo em que você é obrigado a usar hand traps é um pouco escroto, mas você precisa, porque o jogo passou a ser dessa forma, porque de novo, essa é a visão de progresso, de evolução de nível que a Konami tem com o jogo dela. Então já comentei sobre essas questões de que teoricamente a gente pode ter esperança de virem mais hand traps de engines, cartas impactam nesse sentido, porque independente do que você pense pro jogo, o maior desafio do Yu-Gi-Oh!
é fazer com que você tenha a chance de jogar Yu-Gi-Oh! Indo segundo, independente da tua perspectiva de qualquer coisa. A primeira coisa que a gente tem que falar quando o assunto é melhorar o jogo é como que a gente melhora o jogo indo segundo de maneira consistente e não pontual, entende? De maneira consistente e não com aqueles jogos no DB que eu posto de vez em quando em que é muito maneiro porque um Dracoteio ganhou o jogo indo segundo só com engine. Isso acontece eventualmente, mas é um ponto raro, não é a regra. Entende? Então o objetivo, o desafio do jogo é fazer com que a gente tenha formas claras de poder ganhar o jogo indo segundo. Eu tenho que ter chance de ganhar indo segundo. E aí essas formas variam. Atualmente, infelizmente, a forma é você ficar atochando o Hand Trap, Lingering, o Smooth Charm e tal. É a forma que nós temos. Mas até aí, ok. O que não pode acontecer? A gente pender pro outro lado. E pender pro outro lado de não dar chance de quem joga indo segundo é o cerne do Yu-Gi-Oh! É o que todo mundo quer fazer buildando o próprio deck. Ah, as Solen não são relevantes e tal, então toma. Eu fui dar uma olhada em alguns torneios pra ver a questão do side deck, porque não é de hoje que nós temos os side decks feitos mais ou menos assim. Esse aqui é o torneio do ICS Bolonha, que rolou no ano passado, onde nós temos um exemplo de um Mitsurugi Canine, que fez top aqui, top 4 inclusive no torneio de para mais de 2.000 pessoas, e no side deck dele sempre tem cartas que tentam assegurar que você ganhe jogos indo segundo, porque você tem uma Floodgate, um Lingering Floodgate, que geralmente é o que a gente pensa nessa questão de side deck. Que, inclusive, eu já tenho um vídeo comentando sobre como side deck é algo que, sinceramente, me colocou uma perspectiva de jogo diferente sobre o side deck. E eu já falo isso há 3 anos atrás, quando eu coloquei eu levantei um questionamento sobre o quão diferente de fato o Master Duel do Yu-Gi-Oh! TCG, até porque na época tinha um Prosperity e tal, e falando um pouco sobre o side deck. O side deck é desgraçado hoje em dia, é talvez uma das piores coisas que a gente tem no jogo, tá? O side deck e as cartas disponíveis pra fazer o side deck. Tudo isso eu acho que deveria ser repensado. Mas talvez valha um vídeo próprio. Mas não é só dele que eu tô falando. Como eu tô falando das counters em si, eu quero trazer pra cá como exemplo desse. Onde entenda e abstraia o que eu tô tentando mostrar. Nós temos aqui mais Lingering Floodgate, tem uma Lingering Floodgate aqui, e aí você tem esse tipo de carta que ela tem um papel muito claro. Tentar segurar cada vez mais a tua função indo primeiro, e não só isso, tentar usar cartas que fodam as cartas que geralmente o nego vai usar contra você. Hoje em dia, geralmente vai num deck desse que tem um poder mais fraco, né? Tipo um Yuumi que tem um poder mais fraco, um Yuumi puro, né? Que tem um poder mais fraco, que geralmente o nego quer encarar o teu deck porque dá pra quebrar a mesa. Então, esse tipo de carta aqui ajuda a comer as cartas que ele usaria pra tentar ter chance de jogar em segundo contra você. Porque são cartas que simplesmente dizem não. Aqui nós temos um exemplo de um Malice, por exemplo, que no side deck coloca só carta maneira, carta divertida, mas com relação às counters, nós temos aqui uns Dragon Mind, que é entupido no deck de Dracoteio. Eu já vi alguns Dracoteio que usa 3 Dragon Mind, mas as counters mesmo em si, a gente pode dar uma olhada nesse exemplo de decklist aqui de um Mitsurugi Yuumi, que acaba tendo essas cartas de side deck. E qual que é a função dela? Comer qualquer carta que o oponente tenha, que ele tá colocando pra tentar quebrar a tua mesa, né? Porque são cartas que você flipa e fala, não, elas simplesmente são cartas que já reafirmam a vantagem que você tem de tá jogando indo primeiro em um deck que não toma hand trap, que tem os Ash Blocks pra dar nos full, que tem os College, que tem os Crossout, e ainda você pode setar a counter pra estabelecer ainda mais a vantagem que você já tem de ser primeiro. É isso que essas cartas fazem. Mais um exemplo de um Yuumi puro, dessa vez é um Yuumi puro do German Open, torneio que rolou recentemente, e o side deck do cara aqui, ele foi bem meio extremo, né? Mas tá aí. É algo que faz total sentido em como que as coisas estão hoje, tá? Então, as counter Solens que, pode soltar aqui algo que nem faz tanta diferença, com o passar do tempo, elas fazem sim diferença. São side decks muito plausíveis em 2026, com cartas que foram feitas lá em 1999 e em 2010. Porque o design dela é muito, muito, muito bom pra restabelecer hoje em dia, né? Pra restabelecer algo que o cara já tá fazendo, que é ganhar o jogo indo primeiro. Porque elas não podem ser respondidas. Elas respondem qualquer coisa e não podem ser respondidas. E isso é ruim, tá? Então, eu já até tinha feito uma thumb pra eu comentar em algum momento sobre essas counter traps aqui, de como essas counter livres são ruins. Toda vez que eu vejo uma Solen de side deck que o cara usa pra ir primeiro, eu fico muito puto, porque isso não poderia ser possível. E a Konami, pensando nisso, entendendo que
Ah, eles estão tentando mexer no jogo, eles estão tentando fazer com que a gente tenha mais qualidade do segundo. Pô, e as balistas TCG, hein? O que os caras vêm fazendo aí pra tentar melhorar a saúde do jogo e tal? Sempre pensando nisso. Então, a gente tem essa questão de esperança, né? Não dá pra reclamar do jogo, hein? Porque tá tendo reprint de cartas, é isso, não dá pra reclamar do jogo. Tá tendo reprint, então tá tudo ótimo, não é? Então, a Konami tem até uma questão de ilusão que lá no OCG eles colocaram essas cartas aqui na lista, né? Eles tiraram o Ash Blossom de 3 e colocaram a 2, e tiraram o Maxi de 2 e colocaram a 1. Isso diz, teoricamente, que eles estão tentando mexer nessa questão, nessa dinâmica de que, olha só, entendemos que o Maxi é o Maxi, enfim, então ele já tinha ido a 2, mas ele foi a 2 quando já lançaram os Mucharm. Incorporou os Mucharm, beleza, então vamos tirar o Maxi da equação, porque o Mucharm é algo, pelo menos diminuir, né? Porque o Mucharm não dá pra dar indo segundo, papapá, aquele papo que todo mundo já conhece. Porém, o jogo sempre foi muito pautado em volta dos college, dos crossout, do Ash, por causa do minigame de Maxi. Então vamos diminuir isso. Diminuir isso, teoricamente, é tentar dar mais qualidade para quem vai segundo. Ainda é pouco, ainda dá para fazer muito melhor, mas teoricamente é um passo que pareceu que estava indo na direção certa, entende? Indo na direção certa nessa perspectiva apenas. Nessa perspectiva de melhorar o jogo do jogador que está indo segundo. Isso aqui faz sentido com o que pelo menos eu venho conversando aqui com vocês. Isso aqui quebra completamente esse argumento. Nada disso tá sendo pensado e simplesmente parece algum japonês em algum momento com um caralho desse tamanho pra enfiar no cu de todo mundo. Basicamente é isso, né? Porque o japonês não pode usar o próprio caralho, ele tem que pegar um de borracha pra empurrar nos outros. Aí ele faz essa sola desgraçada aqui. Japonês maldito. Enfim, a Solen Report é mais uma counter trap. Importa o que ela faz? É uma counter, é uma Solen que vai negar coisas, então foda-se necessariamente o que ela tá negando. O ponto é, eu já sei que ela faz isso. E é mais uma Solen pra poder reafirmar a posição de quem já tá jogando primeiro. Ela tem um outro efeito aqui que, enfim, vamos lá, o efeito é o seguinte, agora vamos pro efeito da carta. Você pode ativar essa carta no turno que ela foi setada por revelar uma das suas outras traps setadas. Então, eu tenho ela, eu tenho uma trap, eu seto as duas e eu posso ativar ela. Como as counters geralmente negam efeito de monstro, e cada vez mais nós temos decks que podem se popularizar usando as traps, hand traps, que são as dominos, que talvez seja um dos caminhos aí que a gente tem pro jogo, né? Tudo bem que tem a diferença de atributo, mas eu até comentei num vídeo que eu tinha falado sobre o Dominator, vou deixar esse vídeo aqui em cima, sobre o porquê talvez essas Dominos estejam sendo o foco da Domínio, né? Da Domínio. Um dos focos da Konami. Que, por exemplo, é fazer os TTTs, os college, os crossout não colarem muito bem, sabe? E nesse prisma eu até acho que ok. Mas cada vez mais você tem sim traps incorporadas nos decks de duas formas diferentes. A primeira, separar a interação. Geralmente os arquétipos têm essas traps que você busca pra separar a interação, então a tua jogada sempre vai ter algo nesse sentido, sabe? Uma carta como uma trap, por exemplo, para dividir interações. E a gente tem essa dinâmica de ficar jogando turno do oponente e tal, então é completamente factível que tenhamos decks que tem traps nos decks. Além disso, tem as cartas Dominus, que você pode acabar usando nos teus decks, se eles tiverem ali um mono atributo e tal, e a gente pode usar as Dominus, tudo isso pra dizer o quê? Que você pode ter essa carta podendo ser ativada no T0, setando ela e setando uma Dominus que eu tenho, que eu uso como hand trap, ou uma trap de engine, principalmente se eu puder pegar ela cedo, e a minha counter fica on pra negar qualquer coisa que o oponente possa fazer e ele nem pode responder, porque é uma counter. Enfim, ignorando isso, só de ser uma counter já é forte, mas ignorando isso, que é uma counter que eu posso ativar no T0, ela diz que quando o Spell Trap é ativada, você ativa um desses efeitos. E por que Spell Trap? Porque geralmente é o que você usa para tentar quebrar as mesas. Então é uma carta anti-quebrar mesa, o que geralmente são o motivo pelo qual as counters são usadas, né? Mas enfim, você vai pagar 1.500 pontos de vida, você vai negar a ativação, e se fizer, destrua a carta. Já tá bom o suficiente, né? Não, porque tem que ter 2 efeitos e ainda tem que ter efeitos extras, né? E se você fizer isso, né, pelo resto desse turno, nenhum jogador pode ativar os efeitos com o nome daquela carta que você negou. É isso, você pode pagar 1.500 pontos de vida. Nega a carta, destrói, negativação, tá? Destrói a carta e aí o cara não pode ativar outra. Por quê? Porque tem cartas como, por exemplo, um Branded Fusion, que ele é hard once por turn, certo? A gente é acostumado com esse
conceito da carta ser hard once per turn significa o quê? Que ela pode ser ativada só uma por turno. Eu posso ativar só uma Branded Fusion por turno. Se o cara nega a ativação do Branded Fusion, então eu posso ativar outra, porque o oponente negou a ativação. Eu posso ativar só uma. Mas se o cara negou a ativação, é como se eu não tivesse ativado, então eu posso ativar outra. Essa carta, ela previne ainda isso, que é uma counter que você dá, nega a ativação de uma Spell Trap do oponente, e se ele tinha outra que poderia ser usada, ele não pode, porque você pagou 1.500 pontos de vida, e o cara não pode usar cartas com aquele nome. Ou você pode pagar 3.000 pontos de vida para negar a ativação, e se fizer, você bane aquela carta e o oponente bane todas as cartas com o mesmo nome, da mão dele e do deck dele. Se ele tinha mais cartas, ele pode fazer isso. E se você estiver respondendo uma Spell Trap, uma Spell Quick, por exemplo, o cara nem pode, vamos supor que ele tem duas, né? E aí você negou a ativação de uma e ele poderia dar outra. Ele não pode nem tentar dar enchant, porque é uma counter, não pode ser respondida. É isso, cara. É isso que essa carta faz. E aí você pode pegar essa carta e dizer que ela é insana por causa disso aqui. De é uma carta que você ativa, tá negando o Engage, tá negando o Mitsurugi Ritual, aí você nega o Mitsurugi Ritual e bane todos os Mitsurugi Ritual do deck do oponente. Sim, isso pode ser bastante forte. Tem formas do cara jogar? Tem, ele pode fazer um Kusanagi. Hoje, o Mitsurugi já tem aquele demais novo que você revela, bane uma do deck, e aí você replica o efeito de ritual e dribla essa counter, por exemplo, mas o ponto nem é esse, nem é ficar negando uma carta e banir todas do deck. O cara tem lá o Ultimate Slayer, Dark Holy No More, Lightning Storm, e aí eu neguei uma, significa que eu não tomo mais ela, porque ou o cara não pode ativar as outras, ou eu bani todas as outras. Então, não é nem esse o ponto. O ponto é que é mais uma carta que mantém o status quo de quem vai primeiro. Tem muita vantagem já com quem vai segundo. E a gente precisa tentar alinhar melhor o jogo para quem tá indo segundo ter mais chances de jogar, mais chances de ganhar de maneira consistente. E essa carta é parte das coisas que ignoram isso e que caminham na direção oposta. Aqui parece que eles estão tentando fazer uma coisa. Aqui parece que eles estão tentando fazer outra completamente diferente. Parece que quem trabalhou nisso aqui é uma pessoa diferente do núcleo que trabalhou nisso aqui, nessa questão do Ash Blossom diminuindo de quantidade, do Baxi diminuindo de quantidade. Aqui ele descaralhou tudo. Aqui eles deram esperanças. Aqui eles só mostraram que continua sendo Yu-Gi-Oh! Feita por um japonês. Mas, enfim, cara, é basicamente isso. Eu posso estar fazendo tempestade em um copo d'água como eu sempre faço aqui no canal? Posso, mas esse é o meu papel. E eu sinceramente acho isso muito negativo, tá? Qualquer carta que tenha um design parecido com esse é muito negativo. Acho que teria que ir num caminho completamente diferente. A questão do side deck eu acho que é muito importante. Ela tem que ser debatida. Ela tem que ser debatida. E precisa ganhar luz. Porque o side deck hoje é uma desgraça. Isso estraga os jogos, os side decks. Porque tem cartas como essa. Não é, pode nem ser counters, pode nem ser especificamente essa carta, é óbvio, mas cartas que trabalham parecido com ela. Cartas que eu vou sempre usar e que de maneira simples vão tentar simplesmente cortar a interação entre os jogadores. Nenhuma delas deveriam existir. Mas como estão criando outras, eu sei que esse não é o objetivo de quem cria o jogo. Mas é basicamente isso, valeu, falou e até mais. Pode chorar nos comentários aí dizendo que eu é quem tô chorando. Tchau.